Eu sou Gabriela e estarei apresentando esse trabalho de conclusão de curso juntamente com meu colega Ari Ricardo, na área de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília. O nosso orientador é o professor Sebastião Eustáquio Pereira. O nosso tema é o dimensionamento do capital de giro, um estudo de casos sobre as aplicações de recursos financeiros de curto prazo em indústria metalúrgica de médio porte. Bom, essa pesquisa nasceu justamente da necessidade de compreender o movimento do capital de giro em indústrias e de seu dimensionamento correto, propondo um estudo de suas influências sobre uma metalúrgica de médio porte, tendo em vista que a administração do capital de giro busca otimizar a aplicação de recursos de curto prazo para as organizações. Segundo estudos feitos pelo Instituto Sebrae, atualmente as empresas de médio porte no Brasil apresentam grandes dificuldades em relação à falta de planejamento e principalmente deficiência na gestão do capital de giro. O problema da nossa pesquisa gira em torno do seguinte questionamento: qual a influência da administração do capital de giro através da separação entre ativos e passivos operacionais e financeiros nos indicadores de capital de giro em uma indústria metalúrgica de médio porte? O nosso objetivo geral é verificar a influência da administração do capital de giro através da separação entre ativos e passivos operacionais e financeiros, nos ciclos operacionais e financeiros, nos índices de liquidez corrente e liquidez total da organização. O nosso objetivo específico procura contribuir para a discussão da importância da análise do capital de giro, partindo da análise dos documentos contábeis e do entendimento de passivos de curto prazo das entidades. Esse artigo é composto por 3 hipóteses, nas quais visam separar e administrar os ativos e passivos operacionais e financeiros da organização e verificar se eles influenciam de forma positiva o ciclo operacional e financeiro, se o dimensionamento das necessidades líquidas de capital de giro ocorre de forma mais precisa e se os índices de liquidez são influenciados positivamente. Buscando atingir o propósito principal, quanto à natureza da pesquisa, utilizou-se o método qualitativo, no qual o pesquisador procura entender os fenômenos segundo a perspectiva e interpretação dos fenômenos estudados. Quanto à finalidade, constitui uma forma explicativa, que visa identificar os fatores que afetam de forma positiva ou negativa o capital de giro. E quanto ao método investigativo, trata-se de um estudo de caso restrito a uma única entidade, que seria a indústria metalúrgica, e possui caráter de profundidade e detalhamento. Bom, agora abordaremos a parte conceitual desse artigo. Vários autores nos trazem os conceitos de capital de giro e a importância da sua aplicação nas empresas. Segundo Marcos Vilela Vieira, a gestão do capital de giro visa a manutenção do equilíbrio financeiro das empresas como forma de garantir a continuidade da atividade operacional. Silva relaciona o estudo do capital de giro a partir do retorno sobre o ciclo financeiro das empresas, já que, segundo ele, esse retorno complementa os tradicionais modelos de análise de liquidez utilizados pelas empresas. O capital de giro é importante para qualquer tipo de indústria, inclusive a de médio porte, que é o objetivo de pesquisa. Segundo estudos feitos pelo Sebrae, a maior causa de mortalidade de empresas de pequeno e médio porte é por falhas gerenciais. A empresa que adota a administração do capital de giro como nos caminhos de gestão e a faz de forma correta, tem mais chances de sobreviver e se manter rentável no mercado. Em relação ao ativo operacional, Matarazzo define como investimento que decorre automaticamente das atividades de compra, produção, estocagem e venda. É composto de valores que mantêm estreita relação com a atividade operacional da empresa. E, segundo Assaf, esses elementos são diretamente influenciados pelo volume de negócio e pelas características das fases do ciclo operacional. Como exemplo, nós podemos citar as duplicatas a receber e estoques. Em relação ao passivo operacional, segundo Matarazzo, é o financiamento que decorre das atividades de produção, estocagem e venda. São obrigações de curto prazo identificadas diretamente com o ciclo operacional da empresa. Como exemplo, nós podemos citar fornecedores, impostos, taxas. Em relação ao ciclo operacional, Abreu Filho o define como o período entre a entrada da matéria-prima, a produção dos produtos, a venda e o recebimento desses produtos. Com análise dos ciclos de caixa e operacional,
pode-se observar como ocorre a movimentação do produto entre as contas pertencentes ao capital de giro. Vale ressaltar que o ciclo operacional varia em função da atividade e das características de atuação de cada empresa. E quando bem administrado, ele permite à empresa a geração necessária de liquidez e também de lucratividade. Em relação ao ciclo financeiro, pode ser definido como intervalo de tempo entre os eventos financeiros ocorridos ao longo do período operacional. Ele é representado pelo pagamento a fornecedores e pelo recebimento das vendas. Para Matarazzo, quanto maior o ciclo financeiro, pior será para a organização, porque desse modo representa maior tempo de utilização de financiamento e maior custo. Em relação aos índices de liquidez, Adriano Leal os define como aquele que tem o objetivo de analisar a base da situação financeira da organização. A liquidez corrente, que faz parte dos índices de liquidez, é um indicador que permite verificar se a empresa possui condições de quitar suas obrigações de curto prazo, mas elas não levam em consideração a qualidade dos ativos e esse pode ser um ponto fundamental para a análise de uma empresa. Para essa pesquisa, utilizou-se o levantamento bibliográfico e documental, que são referentes a essa indústria metalúrgica de médio porte, que está situada na ABC Paulista, buscando entender e otimizar a aplicação dos recursos para a organização. Foi feito também um estudo e análise de documentos disponibilizados pela empresa, tais como DRE, balanço patrimonial e relatórios gerenciais, e também foi feita a comparação dos resultados com períodos anteriores e o cálculo da variação percentual. Foi feita a pesquisa documental, que visa obter dados e informações de documentos específicos, e a pesquisa bibliográfica, no qual utilizou-se fontes diversas, além das obtidas por meio de artigos publicados que possuem relevância com o tema proposto. Bom, meu nome é Ricardo de Almeida. Eu vou continuar a apresentação do trabalho sobre dimensionamento do capital de giro, que a Gabriela começou no outro vídeo. As hipóteses definidas que foram testadas e foram obtidos os seguintes resultados. Os períodos em que o capital de giro passou a ser dimensionado através da técnica de separação entre ativos e passivos operacionais e financeiros, do ano de 2013 para 2014, houve uma redução percentual no ciclo operacional de 18,6% ou 24 dias. No ano de 2014 para 2015, a redução percentual foi de 24,7% ou 27 dias. E ocorreu também uma diminuição a partir de 2013 do ciclo operacional da empresa, que evidenciou que houve uma diminuição das necessidades de recursos. Nós temos aqui o gráfico da evolução do ciclo operacional, apresentando a evolução do ciclo operacional nesse período. Então nós tivemos em 2010 um ciclo operacional que era de mais de 100 dias e passou para aproximadamente 160, se manteve até 2012, e a partir de 2012 uma queda no ciclo operacional, evidenciando aí essa questão do dimensionamento do capital de giro a partir de 2012. O capital circulante líquido também apresentou diminuição no ano de 2014 em relação ao ano de 2013, com uma redução percentual de 26,8%. E essa redução percentual de 9,26% foi do ano de 2014 para 2015. Nós temos aqui o capital circulante líquido, também no ano de 2010 até o ano de 2015. Podemos observar aí essas reduções percentuais que foram tratadas no slide anterior. Então nós tivemos em 2013 5.550.000 de capital de giro. Em 2015 nós já temos uma redução para 3.685.000. Veja que o mau dimensionamento do capital de giro que ocorria entre 2010 e 2012 passou a ser melhor dimensionado a partir de 2013. Então verificou-se que, assim como o capital circulante líquido, a necessidade de capital de giro diminuiu no período. E essa variação percentual da necessidade de capital de giro apresentou decréscimo em relação ao capital circulante líquido. Aqui nós temos a necessidade de capital de giro também. Em função desse melhor dimensionamento do capital de giro, entre 2013 e 2015, a necessidade de capital de giro também diminuiu.
em função de se adequar melhor e aplicar melhor os recursos do capital de giro da empresa no período. O saldo de tesouraria encontraram-se valores positivos e crescentes a partir de 2013, e nos períodos anteriores não houve tendência. Entre 2010 e 2012 não pôde se observar tendência para o saldo de tesouraria. Então nós temos aqui o saldo de tesouraria entre 2013 e 2015. Em 2013 nós tínhamos 407.621, passando para 1.147.762 em 2015. Então, no período de 2013 a 2015, houve um aumento de 15,5% do volume de atividade da empresa, em termos percentuais, de 2013 para 2015. E o capital circulante líquido diminuiu 55% entre 2013 e 2014 e 29% entre 2014 e 2015. Temos aqui também uma tabela de variação do volume de atividade em relação à necessidade de capital de giro e capital circulante líquido. Podemos observar aqui que o saldo de tesouraria, ele era negativo em 2010 e 2012, passou a ser positivo em 2015. Ele já era positivo em 2013 e ele continuou sendo positivo em 2014 e 2015. Então, o saldo disponível, tesouraria dividido pela necessidade de capital de giro, aumentou entre 2013 e 2015 de 0,08 para 0,45. No trabalho nós colocamos aí uma citação do Olinkevich e o Sant, que apresenta esse indicador como o verdadeiro termômetro da situação de liquidez da empresa. Esse aumento nessa relação mostra que o saldo de tesouraria pode financiar, no último ano estudado, 45% das necessidades de capital de giro, ou seja, eu posso realocar o meu capital de giro utilizando o saldo de tesouraria, o que me daria uma folga no meu capital de giro e eu poderia utilizar o dinheiro para fazer novos investimentos. Então, entender essas diferenças entre ativos e passivos operacionais e financeiros traz a vantagem de analisar e separar o volume de recursos aplicados em capital de giro e a noção de capital de giro como sendo o volume de recursos aplicados nas necessidades de curto prazo da organização. Não separa o que foi aplicado em atividades operacionais e recursos financeiros. Então, essa é outra questão que nós observamos no trabalho. Essa separação de recursos de curto prazo relacionados aos ativos operacionais e financeiros trazem um grande entendimento para o gestor financeiro daquilo que é aplicado efetivamente do capital de giro nas atividades operacionais e naquilo que é aplicado para financiar os recursos financeiros do curto prazo. E um outro ponto importante do trabalho é que a técnica de separação entre ativos e passivos operacionais e financeiros ofereceu uma nova abordagem para a organização estudada, pois os recursos aplicados foram separados e administrados segundo a sua função específica. Aqui nós temos as referências. Nós queremos agradecer ao professor Sebastião pelas orientações e de antemão também agradecer à banca pela análise do trabalho. Meu nome é Ari Ricardo de Almeida, fiz o trabalho com a Gabriela, nós fizemos trabalho sobre dimensionamento de capital de giro. Eu agradeço, muito obrigado a todos.